Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Por mais uma noite nós podemos estarmos aqui para falarmos um pouco da glória de Deus, daquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações. E nós vamos orar para que o Senhor possa então se manifestar com poder e glória na nossa vida, no nosso coração, nos enchendo da sua glória, da sua misericórdia, e que Ele possa então aquebrantar os nossos corações para que a palavra de Deus possa nos tocar e nos envolver de maneira poderosa. Aqui é o pastor Denis do Ministério Movidas, da Igreja Movidas, e é uma alegria estar junto com vocês. Amém, queridos? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nesta noite reunidos, ó Deus, para falarmos do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Senhor, que o Senhor venha tocar os nossos corações, ó Deus amado, com a Tua palavra, nos enchendo, nos movendo, Senhor, pelo Teu Espírito, e que nós possamos então, Senhor, sermos agraciados pelo Teu amor e pela Tua bondade. Deus, que haja, Senhor, nessa noite, instrução da Tua palavra, que haja, Senhor, instrução, Senhor, da Tua glória, para nos mover o Teu Espírito Santo e sermos então preparados, ó Deus, para sermos então a igreja do Senhor e sermos abençoados, ó Deus amado, conforme a Tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. A minha sogra já está aqui com a gente, nós estamos aqui então conectados com a presença do Senhor e é um prazer estar com vocês mais uma vez. Irmãos, nós vamos falar de algo bastante instrutivo na palavra de Deus nessa noite, e eu queria que vocês estivessem ligados, conectados aí, para que vocês fossem tocados assim como eu fui tocado com essa palavra. Amém? Durante essa semana, o Senhor tem nos ministrado, desde a semana passada, falando um pouco sobre nos conhecer em Cristo Jesus, né? Tornarmos referência a partir dos olhos de Jesus, não é mesmo? Porque muitos de nós temos nos desenvolvido a partir do olhar dos outros e às vezes então decidimos ter um olhar e viver conforme a nossa própria vontade, mas o desejo do Senhor é que nós possamos ser então pessoas que têm como referência de vida o olhar de Deus a respeito de nós. Assim nós saberemos então qual o propósito, por que o Senhor nos chamou, por que o Senhor nos escolheu, porque Ele nos separou para vivermos uma vida debaixo da Sua palavra. Por quê? Porque muitas das vezes, queridos, nós estamos falando sobre isso há alguns dias, nós somos então pessoas que acabamos nos enchendo de nós mesmos, dos nossos conhecimentos e daquilo que nós somos, e manifestamos o tempo todo aquilo que nós somos. Mas quando nós somos chamados para viver a vontade do Pai, nós então abrimos mão daquilo que nós somos, daquilo que nós nos formamos como pessoa, para viver segundo o olhar de Deus na nossa vida. E eu queria falar com vocês sobre um título da mensagem de hoje, a imbecilidade do ego. E não por coincidência eu assisti hoje um pequeno trecho de um vídeo do filósofo e professor Mário Sérgio Cortella, que ele falava sobre a imbecilidade do ego, e o Senhor me transportou para a palavra de Deus, me mostrando que quando nós somos cheios do nosso ego, trazemos para nós o núcleo da nossa personalidade para fora, nós cometemos erros, porque nós deixamos de viver e fazer as coisas conforme a vontade do Pai. E a Bíblia conta no decorrer dos evangelhos, principalmente no evangelho de João, que teve muitos momentos que Pedro, então, ele se excede naquilo que ele fazia, naquilo que ele falava, que ele era precipitado no seu agir, nas coisas que ele fazia, por causa do seu ego, por causa do seu jeito explosivo de ser, porque ele cultivava o seu eu a todo instante, não é? E a gente vê no decorrer da palavra algumas situações que Pedro
Ele não ouvia Deus falar com ele. Ele amava Jesus, ele seguia Jesus, mas ele não ouvia Jesus. Por quê? Porque ele era tomado pelo seu eu, tomado pelo seu ego, né? Por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem, a imbecilidade do ego. O que é uma pessoa imbecil? Se você olhar no dicionário, um imbecil, ele é um fraco, ele é uma pessoa que ele não tem estrutura para ouvir, para aprender, né? Para se desenvolver a partir de um outro olhar, a partir de um outro pensamento, né? E por isso eu coloquei a imbecilidade da fé, imbecilidade do ego. Por quê? Porque as pessoas que vivem cheias de si mesmo, ela tem uma deficiência e a fraqueza de não conseguir se desenvolver a partir do olhar do outro, né? De se desenvolver a partir do entendimento de outra pessoa. E aqui nós não estamos falando de uma simples pessoa, nós estamos falando do olhar de Jesus, daquele então que estava conduzindo Pedro para sua conversão, para o seu desenvolvimento, estava conduzindo Pedro para que a igreja então fosse colocada sobre ele, né? Sobre a rocha que era Pedro. Então a Bíblia diz que Pedro, por causa do seu ego, Pedro, por causa de estar muito cheio de si, ele comete vários erros no decorrer do seu desenvolvimento com Cristo Jesus. Pedro então desacredita quando Deus diz quando Jesus diz para ele que ele haveria de abandoná-lo, que ele haveria de negá-lo. Mas Pedro era tão cheio de si que ele insistia em dizer: Senhor, ainda que todos o abandonem, eu jamais lhe abandonarei, né? Pedro disse que, mesmo quando Jesus disse para ele: Pedro, você vai me negar, ele disse: não, Senhor, não. Eu sou capaz de dar a minha vida por amor a ti. Então Pedro era tão cheio de si, que ele foi traído. Ele foi traído pelos seus pensamentos, traído pela sua confiança, traído pela sua certeza. Nós temos essa dificuldade, né, de se esvaziar de nós mesmos para receber do Senhor as instruções e viver conforme a palavra de Deus. E é por isso que muitas das vezes o nosso ego não nos deixa nos desenvolver pela palavra, né? A gente fica muito preso e seguro naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente confia. E a palavra de Deus, ela nos fala em João capítulo 18, no versículo 11, que Pedro, por causa do seu ego, então ele era precipitado nas suas decisões. Quando os soldados chegaram para questionar quem era Jesus, para buscá-lo para a crucificação, Pedro então já tira a espada da bainha e corta a orelha do soldado, precipitado, né? Com uma ação bruta, com uma ação estúpida, ignorante. Isso é típico de alguém cheio de si mesmo. A nossa luta diária mesmo, todos os dias, é se esvaziar de nós mesmos. A partir do momento que nós nos tornamos vazios de nós passamos então a ser preenchido pela vontade do Pai. A Bíblia diz assim que aquele que é cheio de si, aquele que é muito seguro de si, ele não tem a percepção do mal, a percepção da maldade, a percepção do inimigo se aproximando. Aquele que é muito confiante, aquele que é muito seguro de si, ele não é uma pessoa concentrada, ele não é uma pessoa que está concentrada naquilo que ele precisa fazer. A Bíblia fala que o oleiro, quando ele está ali trabalhando o barro para se formar o vaso, ele fica ali hipnotizado, concentrado naquilo que ele está fazendo, mesmo que o seu ofício seja de muitos anos, mesmo que o seu conhecimento seja de muitos anos, ele fica ali vidrado, prestando atenção, ligado, conectado para que ele não cometa erros, né? E a Bíblia diz que mesmo assim o vaso, depois de pronto, ele se desfaz na mão do oleiro, mas isso não tira dele a confiança em Deus, da formação do vaso, naquilo que ele se propõe a fazer, a insistência, a perseverança, né? Naquilo que o Senhor
propõe a fazer. Nós precisamos então, irmãos, estarmos fixados. A Bíblia diz lá em Coríntios, no capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, é um texto onde o apóstolo Paulo, ele faz então uma menção da história do povo de Israel e coloca como exemplo, né, aquelas pessoas que saíram, que apesar de terem sido guardadas por uma nuvem de glória, terem sido guiadas por uma coluna de fogo, terem participado do maná do Senhor e bebido da água da rocha que era Cristo Jesus, eles também desenvolveram algo na vida deles que desagradaram ao Senhor de alguma maneira, né? Não agradaram a Deus que estava ali se propondo a enviar Moisés para tirar o povo. E Paulo conta que muitos deles ficaram ali presos no deserto por muitos anos, por causa da sua incredulidade. Por cada dia de incredulidade, um ano a mais no deserto. E eles não entraram na terra prometida, morreram ali no deserto. Por quê? Porque por causa que cheios de si mesmos, cheios da razão, precipitados no julgamento. E a Bíblia diz que eles falaram o seguinte: Moisés, você nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto. São palavras típicas. Pessoas que são cheias de si mesmo, elas são descrentes das coisas que acontecem ao seu redor. E há uma diferença muito grande daquele que murmura e daquele que lamenta, né? A pessoa que é murmuradora, ela mostra uma segurança daquilo que ela acredita e não abre mão naquilo que ela crê. Então ela começa a murmurar, se tornando descrente. Por quê? Porque as coisas que acontecem ao redor faz dela alguém impulsionada a tentar resolver da sua maneira. Pedro era assim. Por isso que ele tira da bainha a espada e corta a orelha do soldado, impulsionado pelo seu ego, impulsionado pelo seu eu, querendo resolver as coisas na sua maneira, do seu jeito, né? E a Bíblia diz assim, no capítulo 10, no versículo 12 de 1 Coríntios, Paulo dá um conselho, ele diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, aquele que está de pé, aquele que acredita estar em pé, ele acredita por conta do seu ego, por conta da sua confiança. Mas nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus, depositar a nossa confiança naquele que nos gerou, naquele que nos criou. Quantas coisas nós tentamos resolver do nosso jeito, da nossa maneira, seguros de si, seguros daquilo que já vivemos, seguro daquilo que nós já fizemos a vida inteira e a gente acha que tudo vai ser do mesmo jeito. Todos os dias as coisas vão funcionar da mesma maneira. Veja bem, se todas as coisas que nós já fizemos até hoje não deu certo, sempre nos gera frustração, sempre nos gera tristeza, sempre nos gera insegurança, é necessário que nós possamos abrir mão do nosso ego, do nosso eu e colocar as coisas nas mãos do Senhor. Você percebe que a palavra de Deus, ela diz em João 18 que Pedro, ele é avisado que ele haveria de trair Jesus, né? Pedro, ele é avisado, né, para que ele se desfizesse do seu ego e começasse a acreditar nas palavras, por mais que ele tenha convivido com Jesus durante muitos anos, 3 anos do seu ministério, ele ainda é seguro de si. E aí ele disse que isso não vai acontecer, que ele não vai fazer isso, que se for necessário ele dá a vida por causa de Cristo. Mas não, Pedro, ele cai e ele nega Jesus 3 vezes, e depois que o galo canta, ele cai em si e ele vê que a maneira que ele conduz, a maneira que ele está conduzindo as coisas, tendo a certeza no seu ego que ele conseguiria, que tudo estava no controle das mãos deles, que tudo estava no controle da mão dele. Quando Pedro percebe que ele foi traído pela sua maneira de pensar, pela sua maneira de ser, o que acontece? Ele chora, ele entra em desespero, porque as coisas poderiam ter sido diferentes se ele tivesse ouvido a voz de Deus. Irmão, nesta noite eu estou aqui para dizer para você que você está de pé, você está seguro mesmo daquilo que você é, daquilo que você pensa em fazer. Cuide para que você não caia. Como que você vai cuidar? Como que eu posso cuidar para que eu não venha tropeçar, pastor?
se tornando alguém completamente dependente da vontade do Pai, se tornando alguém completamente dependente da vontade de Jesus, orando ao Senhor, apresentando a Ele os seus projetos, apresentando ao Senhor os seus desígnios, os desejos do seu coração, para que você venha se manter firme, tomando como experiência, né, todos os relatos de pessoas que foram precipitadas, de pessoas que se colocaram diante, à frente da vontade de Deus, pessoas que tomaram decisões antes mesmo de que o Senhor viesse falar com eles. Eles não tiveram êxitos naquilo que eles se propôs, tiveram como proposta na sua própria vida de fazer. Meus irmãos, a oração leva você a ouvir a voz de Deus. Você, quando você ora, quando você fala, não uma oração que você determina um horário, eu vou orar a tal hora do dia, eu vou orar a tal hora da madrugada. É uma vida de oração. Você está sempre conectado com Deus, dizendo, Senhor, por que me sobreveio esse mal? Senhor, glória a Deus, porque isso está ocorrendo bem. Senhor, glória a Deus, porque o Senhor está me dando condições de fazer isso. Senhor, esteja comigo no momento que eu vou realizar tal atividade, porque isso faz de você alguém conectado com aquele que é capaz de suprir as suas necessidades, aquele que te conhece, aquele que te formou, aquele que te fez. Ele é capaz de proporcionar para você segurança naquilo que ele te põe, no caminho que ele te coloca. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é o Senhor, é a palavra de Deus, é o conhecimento de Cristo Jesus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça torna-nos então seguros naquilo que nós precisamos fazer e desenvolver na nossa vida. Há tantas vezes que há tantas pessoas, e muitas das vezes pessoas que estão há anos servindo ao Senhor na igreja, mas êxito, não consegue êxito naquilo que na palavra de Deus dentro do seu lar, dentro da sua casa, na conversão da família, na conversão dos filhos. Às vezes a gente passa algumas horas do dia falando sobre Jesus, mas na hora da gente colocar em prática aquilo, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer fazer da nossa maneira. A Bíblia diz que nós precisamos colocar as coisas na mão do Senhor, no braço forte que é Cristo Jesus, e Ele nos ajudará, e Ele será o que vai resolver, solucionar os nossos problemas a partir da orientação pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus, Ele é um Deus muito amoroso. O Senhor Jesus é um Deus muito misericordioso, porque mesmo diante das nossas dificuldades e dos nossos problemas, Ele tem agido com misericórdia em nós. E muitas das vezes nós passamos por tantos problemas e por tantas dificuldades, tantas frustrações, tanto estresse, e a gente não sabe de onde veio, de onde que começou, de onde que causou aquele caos todo. Mas aí a gente entra num propósito de falar com Deus, de orar, de expressar o nosso sentimento, de se apresentar ao Senhor com humildade, dizendo, Senhor, se não for por ti, nada eu posso fazer, nada eu posso realizar. Se não for pela sua misericórdia, eu não vou conseguir suportar, Senhor. Se não for pela sua misericórdia, eu não vou concluir aquilo que eu comecei a fazer. Meu irmão, hoje, nessa noite, eu vim aqui para dizer para você que esvazie-se de você mesmo, se esvazie de si mesmo, tira aquelas conclusões que você já tinha sobre a vida, as coisas que você acredita que você já aprendeu sobre a vida, as coisas que você tem certeza de como lidar na sua vida, por causa da sua idade, da sua experiência, de tudo que você já viveu. Chegou o momento de nós nos esvaziarmos de nós mesmos. O mundo, ele muda constantemente. Aquilo que nós achávamos que era correto fazer há 5, 10, 15 anos atrás, o mundo já não recebe. Aquilo que a gente julga perfeito, o mundo já não recebe. Eu vi até tá tendo um comentário muito grande em cima do pastor René, quando ele diz que a Bíblia precisa se atualizar. Não, a Bíblia ela é imutável, né? A Bíblia ela é o centro das coisas, é o que coloca as coisas no eixo. Mas o que eu tô querendo dizer nessa noite para você, meu irmão, é que a maneira que nós nos comportávamos há um tempo atrás não é a mesma, que o mundo não recebe mais.
E somente a misericórdia do Senhor, a oração, o braço forte do Senhor é capaz de fazermos nos fazer compreendidos na necessidade de vivermos uma vida em retidão com Cristo Jesus, na misericórdia do Senhor. A maneira que meu pai me conduzia ao Evangelho, a maneira que meu pai me levava à igreja e me discipulava para ser um jovem em Cristo Jesus, hoje não funciona na cabeça dos jovens de hoje. E somente o Senhor pode nos dar a graça, o entendimento de sabermos como lidar com essa mudança, com essa transformação que a mente humana passou nos últimos tempos. Não é? Somente o Senhor pode mudar a estratégia de como nós vamos atingir o coração do jovem, o coração dos nossos filhos, o coração daqueles que nos rodeiam, daqueles que convivem conosco. Se nós nos mantermos cheios do nosso ego, se nós nos mantermos cheios de nós mesmos, nós não teremos sabedoria de como conduzir, de como tocar, de como agir na vida das pessoas, de como desenvolver a solução do problema. Você percebe que Pedro, ele se joga, ele se lança no seu eu e ele sempre é precipitado nas coisas que ele se propunha a fazer no Evangelho. E Jesus estava sempre chamando a atenção de Pedro. Pedro, não é assim. Pedro, calma. Pedro, não é assim. Pedro, o que faz mal não é o que entra, é o que sai. Então senta na mesa, não escandaliza, come com os irmãos. Né? Ele estava sempre chamando a atenção de Pedro para que ele saísse um pouco do foco dele mesmo, para que ele saísse um pouco dessa estrutura que a gente forma, insiste em se manter de pé com a nossa própria estrutura. E a gente não consegue, meu irmão, a gente não consegue, nós precisamos se desvencilhar daquilo que nós agarramos com força, né? O nosso ego, o nosso eu, a nossa certeza, a nossa razão. Muitas das vezes nós entramos em discussões, nós entramos em discórdia, nós ferimos, nós chateamos as pessoas, porque a gente não quer se desmontar, a gente não quer mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser, a gente quer manter a nossa própria estrutura. E aquilo que nos mantém de pé não é a nossa própria estrutura. A nossa própria estrutura ela é enganosa. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. É por isso que a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração em Deus, porque somente o Senhor ele é capaz de colocar um freio em nós, de colocar um freio que nos segura para que a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso orgulho. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus na igreja, ouvem a palavra de Deus pelo celular, ouvem a palavra de Deus por uma live, mas quando ela vai tentar transmitir isso dentro de casa para o marido, para o filho, para a parentela, não consegue, passa de uma maneira diferente. Por quê? Porque passa a partir de uma estrutura que ela formou em si mesma. Tenta transmitir para os amigos, para as pessoas que convivem com ela, a partir de uma estrutura que ela já tem em si mesmo. E a palavra de Deus diz que a gente precisa se esvaziar de nós, se enchermos do Espírito Santo para transmitir na dosagem, no peso que deve ser em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz o Senhor. Então ele se manifesta de uma maneira diferente da de nós. Ele se manifesta de uma maneira diferente para cada pessoa. Teve um domingo que nós tivemos, um domingo de Santa Ceia, e nós ministramos uma palavra, e então nós saímos para ministrar Santa Ceia em alguns lares. Nós fomos em 3 lares diferentes, ministrando o mesmo texto na palavra, mas a palavra de Deus ela veio diferente para cada pessoa. A palavra de Deus ela veio diferente para cada família, de uma forma diferente, com um peso diferente, direcionando de uma forma diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo ele sabe da necessidade de cada um de nós. O Espírito Santo ele conhece o coração de cada um de nós. Então, não adianta nós queremos fazer, nós queremos impor, nós queremos colocar a palavra de Deus na vida das pessoas, tendo como base a nossa estrutura, o nosso eu.
Porque a Bíblia diz que nós somos fracos e somente o Senhor pode nos fortalecer pela palavra. Nós precisamos então se esvaziar. Essa palavra se esvaziar, ela está vindo com frequência nessa mensagem de hoje, por quê? Porque a maior dificuldade do homem é abrir mão daquilo que ele é. A maior dificuldade do homem é abrir mão de si mesmo. O orgulho não deixa a gente se esvaziar de nós mesmos, mesmo diante de Cristo Jesus. Quantas vezes Pedro discutiu com Jesus? Quantas vezes no dia que Pedro foi para ser escolhido por Jesus como pescador de almas, ele entrou numa discussão com Jesus quando ele diz: Pedro, volta lá para o mar e lança as redes do outro lado de novo. Pedro disse que eu passei a noite inteira pescando. Ou seja, Pedro estava cheio de si mesmo, dizendo: cara, eu sou um pescador profissional, eu estou aqui todas as noites, eu passo madrugadas adentro pescando nesse mar, eu conheço esse mar como ninguém, e agora você me manda voltar para o mar para jogar as redes de novo. Pedro sempre foi cheio de si e sempre entrava em discussões com Jesus, né? Sempre entrava numa discussão, não é? Quando Jesus estava voltando para Jerusalém, eu acredito que Pedro e os outros disseram: você está voltando para Jerusalém, os caras estão querendo te matar lá e você está querendo voltar para lá. Pastora Vanessa está falando sobre isso esses dias, sobre a necessidade. Tem coisas que você precisa passar, tem coisas que você tem que passar, para que você seja forjado e formado no seu caráter, para que você seja forjado e para que você seja refeito, reconstruído conforme o molde de Cristo Jesus. Pedro precisou negá-lo, Pedro precisou passar por essa angústia de ter abandonado Jesus para que ele fosse esvaziado de si mesmo. Pedro precisou passar pela angústia de sentir um traidor, por ter abandonado Jesus, por ter traído Jesus. É como Tomé, cheio de si mesmo, ele diz: eu não acredito que Jesus tenha ressuscitado. Eu não acredito que Jesus tenha vindo aqui falar com vocês justo no dia que eu não estava aqui. Eu só acredito na ressurreição de Jesus se eu tocar nas suas mãos furadas, se eu tocar no seu lado furado, se eu ver os espinhos cravados na sua cabeça, então eu vou acreditar na ressurreição de Jesus. E a Bíblia diz que Tomé precisou passar por isso. E Jesus bate na porta, é recebido pelos discípulos, ele olha para Tomé e sauda ele com a paz do Senhor e mostra para ele o que Tomé precisava ver. Talvez Tomé precisou passar por aquilo para se esvaziar de si mesmo, do seu eu, daquele cara turrão que só acredita vendo. Quantos de nós temos esse jeito de ser, essa maneira de se portar e tem a dificuldade de se esvaziar da maneira que pensa, se esvaziar da maneira que age, da maneira que se comporta diante das pessoas, diante da esposa, diante dos filhos, diante da vida. E nós, então, não deixamos, então, sermos moldados e guiados pelo Espírito Santo. Todos nós temos Jesus como nosso Senhor, mas temos uma dificuldade danada de curvar a nossa cabeça, não só curvar o corpo diante de Jesus, mas a alma e o espírito de verdade, se render à vontade de Deus, se render à vontade do Pai. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10:12, aquele que acredita estar em pé, aquele, pois, que pensa estar em pé. Por que pensa estar em pé? Porque pela nossa estrutura, por aquilo que nós somos incapazes de permanecermos de pé. A gente só pensa que está de pé, mas nós não estamos. Nós estamos fragilizados. Quando nós estamos seguros no nosso eu, quando nós estamos seguros naquilo que nós somos fragilizados para o mundo, para a vida, para qualquer tipo de discussão, para qualquer tipo de descontrole, para qualquer momento que as coisas fogem do nosso trilho, do nosso jeito, daquilo que nós programamos, a gente desaba e a gente cai. Mas Paulo nos alerta antes, dizendo: cuide para que você não caia. Como se cuidar, pastor? Permanecendo fiel à voz do Senhor, permanecendo firme à vontade do Senhor Jesus.
Eu digo para você nessa noite, se você passa por alguma dificuldade, por algum problema, por alguma insegurança, esvazie-se de si mesmo, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É assim que diz a Bíblia, é assim que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como que ele vai aliviar a sua vida se você não se desprende daquilo que você é? Se você não se desprende daquilo que você conquistou, nos seus pensamentos, no seu jeito de ser, a sua personalidade. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Esvaziando de si mesmo, você entrega a sua vida ao Senhor, você se derrama ao Senhor e permite que Ele mude as coisas, que Ele transforme. Não tem um louvor que diz: és bem-vindo, Senhor, entra e mude as coisas de lugar. Isso daí é se render, isso daí é se desfazer do seu ego. Não tem essas pessoas que têm a casa montada e ela está ali há 10, 15 anos daquele jeito. Se você tirar uma mesa do lugar, você arruma confusão com ela. Se você mudar o jeito de colocar o prato na mesa, você arruma confusão com ela. São pessoas que são cheias de si mesmo. Mas quando você diz assim: o Senhor entra na minha casa, muda as coisas de lugar, faz tudo do jeito que o Senhor quiser, move as coisas da maneira que o Senhor bem entender, porque o jeito que eu fiz até hoje não deu certo. A maneira que eu conduzi as coisas até hoje não funcionaram, não foram do jeito que eu pensei, o resultado não foi do jeito que eu imaginei que seria. Mas com Cristo no barco, as coisas voltam para o lugar. A Bíblia diz que os discípulos estavam no barco no meio de uma tempestade. E quando eles entregaram aquela situação ao Senhor, quando eles entregaram aquela situação ao Senhor, dizendo: Senhor, não te vê que nós estamos perecendo, tenha misericórdia de nós. Então ele deu ordem ao vento para que se aquietasse, ao mar que ficasse manso, e as coisas voltaram para o seu lugar em Deus. É tempo de nós colocarmos nossa vida nas mãos do Senhor. O momento que nós estamos vivendo, meus irmãos, é um momento de incertezas, a gente não sabe. Eu estava vendo o noticiário na TV dizendo que a França já está cogitando fechar tudo de novo. Então nós estamos vivendo um tempo de incerteza, onde o homem ele tenta decidir as coisas. O homem tenta decidir as coisas à sua maneira, à sua estrutura. Mas nós que confiamos no Senhor, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Amém? E permanecer para sempre é confiar no Senhor, é depositar o seu trajeto, o seu caminho, é você dizer: Senhor, ilumina o meu caminho, Senhor, seja lâmpada para os meus pés, me treina para lutar, Deus, me mostra aonde eu devo andar, aonde eu devo passar, o que eu devo fazer, as minhas escolhas sejam então feitas conforme a tua vontade. O que o apóstolo Paulo diz? Não sou eu, mas quem vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. Ou seja, é se esvaziar de si mesmo, das tuas certezas, do seu ego, não é? Por isso que o tema dessa mensagem é a imbecilidade, a imbecilidade do ego, ou seja, a ignorância, a fraqueza de se manter com o seu próprio ego. O que nós precisamos então é se esvaziar e poder dizer como Paulo diz: não sou eu mais quem vivo, mas é o Senhor, Pai, que vive em mim. E viver a vontade de Cristo é somente pela fé. É por isso que Paulo conclui dizendo: a vida que vivo agora pela fé, vivo na fé do Filho de Deus. Estabelecer uma vida que é baseada na fé em Cristo Jesus é confiar naquilo que você não pode ver. Ou seja, o ser humano ele tem o seu ego e é cheio de si, porque ele só deposita a sua vida naquilo que ele já sabe, naquilo que ele já conhece. Não existe pessoas assim que não tem coragem de arriscar. Quando vai sair de casa com a família, vai sempre no mesmo restaurante. Quando vai num parque com as crianças, vai sempre no mesmo parque. Quando vai escolher o cardápio da comida, é sempre o mesmo. Por quê?
tem medo de sair do controle das coisas. E viver pela fé e se esvaziar de si mesmo, abrir mão do seu ego e viver a vontade do Pai, é colocar o pé aonde você não vê chão, é confiar no Senhor. E viver pela fé o que Hebreus diz? Hebreus capítulo 11, a carta direcionada aos Hebreus capítulo 11, ela diz assim que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se vê. Ou seja, viver esvaziado de si mesmo, abrindo mão do seu ego, estando conectado com Cristo Jesus, é viver uma vida confiando naquilo que você não pode ver. Ou seja, nós estamos vivendo esse tempo, nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã, não sabemos como vamos terminar esse final de ano, como que as coisas vão continuar funcionando ou não depois das eleições. Nós precisamos então se esvaziar de nós mesmos, agarrar em Cristo Jesus e dizer: Senhor, aonde o Senhor for, eu também vou. A Bíblia diz que por um momento Jesus disse, os discípulos disseram assim: Senhor, esta palavra que você vem pregando, ela é muito dura e as pessoas estão indo embora. E então Jesus olha para eles e diz para eles assim: se vocês quiserem ir embora também, vocês podem ir. Por quê? Porque essa é a palavra que leva as pessoas à salvação. E eu não posso mudar esta palavra por conta que as pessoas não querem se esvaziar de si. Elas querem se manter com a sua opinião, se manter com a sua maneira de pensar, se manter com a sua maneira de agir. Esta é a palavra. Então Pedro responde para ele: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Ou seja, não nos cabe saber aonde o Senhor vai. O que nós precisamos é simplesmente confiar que o Senhor estará nos conduzindo para uma vida de paz, uma vida eterna na glória de Deus. Amém? Então a mensagem nessa noite para a tua vida, meu irmão, minha irmã, é que você todos os dias exercite se esvaziar de você mesmo. Ainda hoje a pastora Vanessa estava cobrando isso de mim aqui em casa. Ela dizia para mim: cara, não é do seu jeito, não é da sua maneira, você precisa mudar sua maneira de pensar, sua maneira de agir, sua maneira de se comportar diante do confronto. E essa é a vontade do Pai, que nós possamos passar o restante da nossa vida daqui adiante, tendo como exercício diário se esvaziar de nós mesmos, se esvaziar do nosso eu, se esvaziar do nosso ego, para que o Senhor possa de fato então viver em nós e que nós possamos viver a vida que agora não é mais nossa, mas de Cristo Jesus, vivendo na fé no Filho de Deus. Aleluia! Deus, ele tem algo maravilhoso para fazer para todos nós, irmãos. A Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Aquele que abrir, eu entrarei. Então, não somos nós que temos que decidir as coisas. Existe um Deus maravilhoso, poderoso. O que 600 a 700 anos antes do nascimento de Jesus, qual foi a profecia do profeta Isaías? Ele dizia: um menino se nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esses são os atributos de Jesus para a tua vida. Um Deus maravilhoso, um Deus conselheiro, um Deus forte, um Pai eterno e um príncipe que vai te dar a paz que excede a todo entendimento. Mas para isso você precisa abrir a porta do seu coração, abrir a porta e deixar vazio um lugar para que o Senhor entre. Que você se esvazie de você mesmo e deixe a casa limpa para que o Senhor entre e faça morada na sua vida. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Por que ele diz cearei?
ele está dizendo sobre intimidade, ele está dizendo sobre relacionamento. Só entra na sua casa e senta na sua mesa e ceia com você aquele que você tem intimidade, não é mesmo? Então que seja assim na sua vida. Tenha esse esforço, tenha esse anseio, esse desejo, não é? Hoje, a Bíblia diz que antigamente eu era menino, pensava e agia como menino, mas agora sou moço. O que Paulo está dizendo? Que as coisas estão mudando, que nós estamos mudando e que nós precisamos de alguma maneira abrir mão do nosso eu, daquilo que a gente entende que é correto, mas que nunca funcionou para nós. Por que nunca funcionou, pastor? Porque nunca foi perfeito, nunca terminou do jeito que a gente queria. Nunca terminou do jeito que a gente imaginava, mas quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você decide então abrir a porta do seu coração e dizer assim: Pai, chegou o momento. Hoje eu não tenho mais nem 15, nem 16, nem 20, nem 30 anos. Hoje eu já estou com 40, outros com 50, outros com 60 anos. Mas eu quero mudar a minha vida, eu quero experimentar uma maneira diferente de viver. Não é assim que a gente pensa no final da vida: eu quero conhecer lugares novos, eu quero poder aposentar e poder viajar, poder passear, quero voltar na terra que eu nasci. A gente faz vários planos para viver de uma maneira diferente. As pessoas, elas desenvolvem planos para a vida, para viver de uma maneira diferente quando chegar no final da vida. Ou seja, poder descansar no horário que nunca pôde, poder cochilar e dormir no horário que nunca pôde, comer a comida que nunca teve tempo de comer, conhecer lugares que nunca teve oportunidade de conhecer. E da mesma maneira é a vida com Jesus. A mesma maneira é a pessoa que decide deixar de pensar, deixar de agir, deixar de viver da maneira que sempre viveu a vida inteira. Chegou o momento, meu irmão, e o momento é hoje, de se esvaziar de si mesmo e dizer assim: Senhor, eu quero viver uma vida diferente com Cristo Jesus. Eu quero viver uma vida diferente, sendo então conduzido, sendo então pastoreado pelo Espírito Santo, aquele que Jesus enviou, quando ele disse assim: eis que estou indo para a glória, mas enviarei para vocês um outro Consolador que estará contigo todos os dias até a consumação do século. Chegou o momento de você abrir o seu coração. Chegou o momento nessa noite, você que está aqui assistindo comigo, você que vai assistir depois, você que chegou agora, tem gente que já entrou, tem gente que já saiu, mas deixa eu dizer para você, esse é o momento, é o agora. A Bíblia diz assim que as coisas velhas se passaram. As coisas que você já viveu, as coisas que você já fez, as coisas que você aprendeu, ficou para trás. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que passou, passou. O dia de amanhã não pertence a vós, mas nós temos o presente para viver com Deus. Então o tempo é agora de você dizer assim: Senhor, eu já vivi muita coisa na minha vida, Senhor. Eu já fiz muitas escolhas tendo como base aquilo que eu aprendi na vida, no meu dia a dia, no meu conhecimento. Mas eu acho, Senhor, que chegou o momento de eu resetar tudo, entregar minha vida ao Senhor, confiar no Senhor para viver uma experiência diferente, uma experiência algo novo para minha vida, sensações novas. Eu quero ver as coisas de uma maneira diferente. Pai, eu quero olhar as coisas de uma maneira diferente. Senhor, eu quero sentir aquela paz que excede a todo entendimento, a qual a tua palavra diz, e eu ouvi muitas vezes as pessoas falarem. E nessa noite eu não estou falando nada sobre religião, porque a Bíblia diz que a religião mata e o Espírito vivifica. Hoje na nossa live nós colocamos aqui a placa da nossa igreja, Igreja Movidas. Mas a placa, ela divide as pessoas em grupos, um grupo ali, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas a Bíblia diz que quem dá o crescimento é Jesus. Se a placa da igreja divide as pessoas em grupos, a cruz nos une. A cruz une preto, branco, pobre, cabeludo, careca. A cruz, ela nos une. E o desejo de Deus é que a gente então viva a vida de Deus. Tenha uma vida com abundância. O que Jesus diz? Eu vim, meus filhos, para que tenham vida e vida em abundância. Não é apenas viver, não é apenas sobreviver, mas Ele nos trouxe aqui
nesse mundo para sermos renovados e movidos pelo Espírito Santo para que tenhamos vida e vida com abundância. Então, esse é o momento. Senhor, eu me esvazio de mim mesmo, de todo o meu conhecimento, eu me esvazio de tudo que eu sou, de tudo que eu me formei, porque eu quero viver agora o restante da minha vida. Eu quero viver uma experiência nova. Eu quero viver um olhar novo. Eu quero sentir uma fragrância diferente das coisas. Eu quero sentir o gozo de estar diante da tua presença, servindo ao Senhor e sendo movido pelo teu Espírito Santo. Faça aquilo que Paulo te orientou nessa noite. 1 Coríntios 10:12, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Se você estiver diante de Deus, se você entregar sua vida para Jesus, se você se permitir ser conduzido pelo Espírito Santo, meu irmão, certamente você não vai cair. Jesus deu uma parábola dizendo, a casa que é construída na rocha e a casa que é construída na areia. A casa que é construída na areia, o vento vem, a chuva passa e ela logo cai. Mas aquela que é construída na rocha, essa permanecerá. Essa ficará de pé. Essa não vai cair, porque a rocha a qual foi firmada a sua vida, a sua casa, os seus pensamentos, o seu coração, essa rocha é Cristo Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por esta palavra. Queremos, então, Senhor, nos esvaziar de nós mesmos. Não sermos débeis, não sermos imbecis. Meu Deus amado, querendo, Senhor, manter o nosso ego de pé. Mas nós queremos, meu Deus, nos esvaziar de nós mesmos. Nós queremos ser movidos pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos ser guiados pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Não nos deixe, Senhor. Não nos deixe, Senhor amado, querer firmar, ó Deus, os nossos pés na nossa própria vida, no nosso próprio conhecimento. Mas, Senhor, nos edifica em Ti, nos fortaleça, Senhor. Meu Deus, mantenha enraizado no nosso coração o desejo de ter o exercício diário de se esvaziar de nós mesmos, de abrir mão daquilo que somos para vivermos a vida de Deus, para vivermos a Tua vida. Senhor, eu quero, ó Deus, abençoar em oração, eu quero abençoar, ó Deus amado, a minha casa, a vida dos meus irmãos que estão conectados comigo, muitos, ó Senhor, que estão aqui pela primeira vez assistindo essa live, que eles sejam abençoados, movidos pelo Teu Espírito Santo a viverem a vida de Deus. Que eles possam abrir a porta do coração, Senhor, e ver o Senhor entrando e sentando à mesa e ceando com cada um deles. Pai, esse é o desejo do meu coração. Eu te peço nessa noite que o Senhor traga paz, comunhão, amor em abundância para os nossos lares, para as nossas famílias, para aqueles que estão conectados nesta noite. Esse é o desejo do meu coração. Meu Deus, cuide, Senhor, para que nenhum de nós venhamos, meu Deus, ficar para trás. Que nenhum de nós venhamos, meu Deus, nos desfalecer e cair, mas que nós possamos permanecer firmes na Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Assim, ó Deus amado, eu abençoo o Teu povo com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Bastante gente conosco aqui entrou hoje. Alguns entraram, outros saíram. O Cabral, o Cláudio, sempre conosco nas lives. O meu tio Juscelio entrou hoje, está assistindo conosco. Deus abençoe, tio. Obrigado por estar aqui conosco. Noelito, Carlos, tem mais gente com a gente aqui. Tem a irmã Ana, a Gabi, a minha filha. Nossa, a irmã Ana hoje, que foi uma bênção, ela nos abençoou aqui com uma cesta básica para a gente levar lá para a clínica, onde nós conseguimos levar. A pastora Vanessa conseguiu tirar o Gabriel das ruas e a irmã Ana nos doou, ofertou para nossa obra uma cesta básica. Que Deus abençoe e prospere sua vida, irmã Ana, em nome do Senhor Jesus. Marcos Alves, José Luiz, a minha sogra, glória a Deus pela vida de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Meus irmãos, olha só,
Hoje é terça-feira, quinta-feira nós vamos ter uma outra live onde nós vamos estar ministrando a vida de vocês. Todas as segundas-feiras tem uma live com a pastora Vanessa, que é Milagres e Propósitos. Ela vem falando, segunda-feira passada, teve a live com a Bruna, minha irmã, deu um testemunho muito lindo, falando de como o Senhor tem libertado a vida dela, né, as dificuldades da oscilação, né, na luta contra o vício, e o Senhor tem cuidado dela, da casa dela, da família dela, e foi um testemunho muito lindo, né? Muitas pessoas compartilharam já esse vídeo, muita gente está assistindo, tá lá no canal da igreja, viu, irmão? Lá no Instagram da igreja, você consegue assistir todos os vídeos e pelo canal do YouTube também. Entra lá no canal do YouTube, se inscreve lá, dá uma força lá para nossa igreja, para que as pessoas possam assistir e serem alcançadas pela misericórdia do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E domingo é Santa Ceia do Senhor. Domingo às 9 da manhã vai ser aqui em casa, Rua Casper Líbero, 214, meu tio Juscelio, que está aqui online com a gente, o Cláudio, né? A Cristiane que entrou agora, todos vocês, o Noelito, todos vocês, a Gabi, todo mundo convidado para vir participar da Santa Ceia. A Ana, se faz o possível para estar conosco aqui, minha irmã, vai ser bênção demais ter a sua presença conosco, a minha sogra, todo mundo aqui conectado conosco, vem aqui para participar da Santa Ceia, vai ser uma palavra poderosa, nós vamos orar, louvar, né? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus pela vida de vocês. Quinta-feira nós estamos de volta com mais uma live, a Igreja Movidas. Graças a Deus nós já estamos com a documentação encaminhada do nosso ministério, da nossa igreja, para que a gente possa alcançar recursos, né, para continuar fazendo a obra de Deus e que vocês continuem orando pela nossa igreja em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus pela vida de vocês. Fiquem firmes aí, que nós estamos aqui orando por vocês todos os dias. E até quinta-feira, em nome de Jesus, que todos vocês tenham uma noite abençoada. Obrigado pela presença de vocês. Louvado seja o nome de Jesus por essa palavra. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.